Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Agradeço a Deus, agradeço a oração do pastor Paulo Renato. Realmente o propósito é nas famílias. E neste trimestre vamos falar sobre as famílias, porque a célula que é atacada neste tempo em que vivemos, principalmente nestes últimos tempos em que vivemos, em que a família está completamente modificada com aqueles parâmetros que Deus estabeleceu, porque a família é uma instituição de origem divina, lá no princípio da criação, no Éden, em que Deus criou o homem e do homem fez a mulher e aí fez o primeiro matrimónio. E daí surge então a família humana. Este tema, vamos falar sobre o que fala mais alto na família. O propósito disto é mostrar o plano de Deus para os lares cristãos. Porque é os lares cristãos que precisam de transmitir essa luz à sociedade lá fora. Então o propósito de Deus é para o mundo, mas usando os lares cristãos como luz, como portadores dessa luz, desse princípio. Porquê? Porque sabemos que Satanás trabalha também. E ele veio para quê? O que é que disse Jesus? Veio para destruir, roubar e matar, se for possível. Estão a entender? E é possível isso quando nós não temos Cristo na nossa família. E realmente é o que acontece hoje na sociedade. Hoje muitos lares estão divididos, estão destruídos. O marido já não suporta a esposa já não suporta o marido, ambos já não suportam os filhos voltam-se contra os próprios progenitores e, segundo o relato bíblico, até os matarão. E realmente vemos a sociedade hoje mergulhada nesse terror. Falando sobre a família e vendo qual é a origem, porque hoje a referência à família ela está a ser destruída, o casamento também, porque a sociedade hoje impõe que até pessoas dentro do mesmo sexo podem constituir uma família, um casamento. E isto já está a entrar tanto na sociedade em que a sociedade hoje já apoia isso. Mas nós como cristãos devemos defender os princípios que Deus estabeleceu. E também hoje está tão avançado que hoje as famílias já estão a passar por uma era tecnológica e até digital. Hoje os seres humanos já casam com bonecos, com robôs, enfim, vemos que isto é um ataque diretamente do inimigo para atacar o princípio da família que Deus instituiu. E vamos ver então a importância do plano de Deus para as famílias cristãs. Eu vou passar aqui ao versículo da família, em que Jesus fala como é que era a família lá no princípio, como é que Deus estabeleceu a família. Para nós hoje temos uma compreensão e orientação através do mesmo. Nós vamos abrir o livro em Marcos capítulo 10 e o versículo 6 e 9. Aqui Jesus fala com os fariseus, lá por causa dos fariseus dizerem: Moisés deu-nos a carta de divórcio e podemos divorciar-nos das nossas esposas. E Jesus, através destes versículos, fala sobre no princípio, né? Diz o versículo 6: Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez como macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Porquanto, resumindo tudo isto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Hoje realmente o que está a acontecer é que o casamento, que é uma instituição divina, está a ser separada pelo homem. Hoje o homem já coloca leis em que é possível o divórcio. Podem se separar, casarem-se, voltar a casar. Segundo a lei do homem, isso é possível. Mas segundo Deus, não. Porque desde o princípio Deus criou macho e fêmea. Isso é muito importante. Macho e fêmea. Porquê? Porque eles completam-se. Um macho e uma fêmea podem-se multiplicar-se, podem-se reproduzir. Enquanto macho e macho, segundo a orientação normal, natural da natureza, é impossível. Hoje já querem mostrar que é possível pelo avanço da tecnologia, da ciência, que isso é possível. É verdade, mas isso fere a lei que Deus estabeleceu. Por isso é que o mundo está como está, porque o homem quebra a lei, a aliança eterna, e acabam por o mundo sofrer essas perdas, esse sofrimento, principalmente nas famílias. Isso foi o que Jesus nos disse, que desde o princípio Deus criou macho e fêmea, o homem. E também disse qual é a solução para o casamento. Qual é a solução para o casamento? O filho deixar o pai e a mãe e unir-se à sua esposa.
O que acontece aqui é que em muitos casamentos isto não acontece, porque os filhos ainda continuam a viver com os pais, então há aquela dependência ainda dos pais e acabam por não seguir uma vida de sacrifício, de sustento próprio, e acabam até próprios pais a intermeter-se na vida dos filhos, não é? No casamento dos filhos. E por causa disto, muitas vezes as noras não gostam e acabam por haver discussões, e acabam por também haver casamentos fracassados por causa disso. Então também vemos a orientação de Deus, deixar o filho, a seu pai e a sua mãe, e tornar-se uma só carne. Isto é, a costela que Deus tirou, agora volta como se fosse a uni-la ao homem e tornar-se ali uma só carne, porque fazem parte um do outro. Esse é o propósito de Deus. E no final diz que Deus a juntou e disse para que o homem não o separe. Irmãos, vamos falar sobre a introdução deste tema. Os irmãos podem acompanhar sobre o objetivo deste plano, desta pregação, o que é que fala mais alto. Diz assim que o Senhor designou com um propósito educativo, o quê? Um lugar onde naturalmente aprendêssemos a fazer o bem em associação com os membros da família. Mas, para que isso aconteça, é necessário, acima de tudo, o pai e a mãe, o marido e a esposa, sejam ambos justos perante o Senhor e tenham o mesmo, não é? Eles mesmos, o ideal de o servir. Certo? Essa é a introdução para este tema. É necessário que o marido e a esposa estejam unidos. Qual é o foco deles? De estabelecer a felicidade isto é, a felicidade não deve estar acima de quê? De servir a Deus. Porque quando o marido e a esposa servem a Deus, trazem o benefício de quê? O resultado é acrescentado. Buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a felicidade dos seus filhos, tudo é acrescentado. Isto é o propósito de Deus. Então Deus pede-nos, através desta introdução, sermos o quê? Luzes no lar. E o que é que Deus quer? Quer lares felizes e equilibrados. Isso é o que Deus quer. Lares felizes e equilibrados. Diz assim, Testemunhos Celestes, volume 3. O desígnio de Deus é que as famílias sejam na terra um símbolo da família celeste. Os lares cristãos, fundados e dirigidos segundo o plano de Deus, acham-se entre os mais eficazes instrumentos para a formação de um caráter cristão e para o avanço de sua obra. Isto é o propósito de Deus, é que as famílias possam ser dirigidas segundo as orientações de Deus. O que acontece é que as famílias é que seguem as suas próprias orientações. E qual é o resultado? Divisão. O que é que está escrito? Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não podem. Vão a chatear-se um ao outro. E vemos que Deus quer que a família cristã seja um exemplo da família no céu, onde há um lar feliz e equilibrado. Estão a entender? Passamos então agora o plano de Deus para uma família. Conhecem esta família? Zacarias e Isabel. Os irmãos conhecem quem foi Zacarias e quem foi Isabel? Vamos ler lá em Lucas capítulo 1, versículos 5 a 7. Vamos falar um bocadinho sobre esses homens. Zacarias, e vamos tirar uma lição deste casal para a lição dos cristãos hoje. Logo no primeiro capítulo de Lucas, capítulo 1, nós encontramos no versículo 5 a 7. Eu queria chamar a atenção ao versículo 6. Mas o versículo 5, 6 e 7, que nos diz: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Versículo 6, muito importante. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão, aonde em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Amém? E o versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Então, o que é que vemos aqui? Vemos que Zacarias era sacerdote, né, segundo a ordem de Abias. Noutras versões está segundo a turma. Os judeus tinham várias turmas, e Zacarias era da turma de Abias. E a sua mulher era da descendência de Arão, chamava-se Isabel. Nós sabemos que Isabel era prima de
Maria. Segundo o que diz aqui, estes homens eram justos perante Deus. É muito importante, justo perante Deus, andando sem repreensão. Estão a ver aqui a receita para um casal feliz e equilibrado? É temor a Deus, em primeiro lugar. Mas tinha aqui um senão, não é? Além de serem avançados de idade, não é? Diz que Isabel era estéril, não podia dar à luz filhos. Então vemos aqui uma tristeza, porque diz lá que na palavra de Deus diz que os filhos são a herança do Senhor. Então como é que um casal temente a Deus não poderia ter filhos, não é? É como um jardim sem flores, não é? O jardim é muito bonito, mas as flores embelezam mais o jardim. Mas graças a Deus, Deus tem um propósito maior para as famílias, principalmente estas famílias que temem o Senhor. O que é que nos está escrito no versículo 13? Os irmãos querem acompanhar o versículo 13? Nos diz assim, as boas novas de Deus. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então este jardim agora vai ter uma flor. Estão a entender? Aqui vemos a bênção de Deus a Zacarias. Nós conhecemos toda esta história e o seu resultado. Então vemos aqui que homens tementes a Deus também foram abençoados em algo que era impossível. Uma mulher estéril ter um filho era impossível. E depois avançado em idade. Imagina uma mulher já na fase da menopausa, já avançada em idade, e ele também, agora terem um filho. Isso ao homem é impossível, era loucura. Mas para Deus nada é impossível, tudo é possível. Então vemos aqui que desde Deus para este casal, estamos a falar em propósito sobre este casal, nos diz aqui, Deus estabeleceu a família para produzir filhos para o reino de Deus e para formar líderes para guiar o quê? O seu povo na terra. Sabemos qual foi o resultado deste filho? Foi preparar o caminho para a vinda do Senhor, isto é, levar as almas ao arrependimento para aceitarem aquele que viria, não é? O prometido, o Salvador Jesus. Então foi este o propósito de Zacarias e Isabel. Foi educar a criança para ser um grande médico, um grande advogado. É esse o propósito da educação de Zacarias e Isabel? Pois, mas esse é o propósito da sociedade hoje. Mas Deus quer um propósito diferente, é educar a criança para Deus, porque as crianças são herança do Senhor, não são nossas. Nosso é o trabalho de prepará-las, estão a entender? Para temer a Deus, para andar nos caminhos do Senhor e acima, para levar as almas ao arrependimento. Este foi o propósito de João Batista, preparar o caminho para o Senhor, para que se arrependam, para poderem assim receber o Senhor. E agora, qual é o plano de Deus para os lares cristãos hoje? Os irmãos sabem qual é o plano de Deus para os lares cristãos hoje? Vamos imaginar, tentar puxar pela mente. Não sabem qual é? É o mesmo, irmãos. Lógico que é o mesmo. É agora preparar as crianças, que os pais preparam as crianças para Deus. Sempre foi. Mas hoje já pensamos que é diferente, então vamos preparar as crianças para a sociedade. Mas o plano de Deus é sempre o mesmo. Através do pai e da mãe, é educar as crianças para Deus. Nos diz o Espírito de Profecia, nossa obra para Cristo deve começar com a família no lar. Não existe campo missionário mais importante do que esse. Por preceito e por exemplo, devem os pais ensinar os filhos a trabalharem pelos inconversos. Então o que é que os pais, por preceito e exemplo, não é, por palavra e por exemplo, devem ensinar aos filhos? Sabem que o testemunho silencioso vale mais de qualquer sermão. Estão a entender? E o que é que Deus quer ver nos lares cristãos? Uma luz, um testemunho para que outras famílias que não tenham este conhecimento possam também fazer parte desta luz, isto é, receber também a Cristo em suas vidas, para poderem assim ter esse lar equilibrado e feliz, que Deus muito deseja fazer, mas sabemos que o inimigo, o que é que ele quer? Destruir aquilo que Deus quer construir, e isso é importante hoje nos lares. Então, no meio disto, quais são as condições que devemos ter ou cumprir para que Deus cumpra o seu propósito? A pergunta é, condições para cumprir o propósito de Deus. Que condições são essas?
soleiros, é caminhar com Deus. Sabem que o trabalho não começa nos filhos. Começa nos pais. Só que os pais, antes de ser pais, foram filhos. Estão a entender? Isso é um ciclo. Os filhos são os primeiros a receber instruções, porque eles mais tarde crescem e ensinam quem? Os filhos também. Os filhos. Estão a entender? Esse é o propósito. Então, qual é a condição que eles precisam? Que condições é que eles precisam para cumprir esse propósito? É que ambos, quem? Ambos, o marido e a mulher, necessitam de comunhão íntima com Deus, pois as suas influências são as maiores na terra e antes de educarem seus filhos, necessitam eles mesmos sentirem o poder da verdade na alma. Os pais devem ser aquilo que deseja que os filhos se tornem. Irmãos, isto é muito importante porque eu acredito que um pai quer o melhor para os seus filhos, não é? Mas a pergunta é, será que os pais vivem esse melhor para transmitir aos seus filhos isso? Isto é a mesma coisa que diz, vou dar só um exemplo. Imaginemos que queremos que o filho vá à igreja, ouvir a palavra de Deus, mas o pai não vai. Estão a entender? Mas que exemplo é esse? Não podemos dizer, filho, faz isto quando nós... Então o que é preciso nos pais? Ser um exemplo. Porque dizem que as crianças são o espelho dos pais. Mas Deus quer que as crianças sejam o espelho de Cristo, seu Filho. Mas para isso os pais precisam de ser o espelho de Cristo. Para que todos possam refletir quem? Cristo. É isso que Deus quer. Então esta é a condição, é que os pais tenham o quê? Vivam essa verdade. Eles sabem o que é que devem viver, os princípios que recebem e que vivem, que testemunhem a seus filhos isso, por preceito e por exemplo, que tenham isto é um poder da verdade, eles sabem o que é verdade e vivem a verdade. Será que Zacarias e Isabel, eles não viviam esses princípios? Pois eles viviam antes de ter filhos, que é muito importante, e viveram muito mais depois de ter filhos. Sabem porquê? Porque eles agora, além de viver, ensinavam. E quanto mais ensinam, mais recebem. Isso é assim. Isto é, eles viviam, cresceram nisso. E agora cresceram ainda mais porque ensinaram outros a viver. E qual foi o resultado de João Batista? Cheio do Espírito Santo. Nós vamos já falar sobre o que é que foi dito à criança, a João Batista, sobre esta grande influência dessa educação dos pais. Então vamos falar agora realmente da influência do pai. Temos a influência para o bem ou para o mal. E é sobre essa influência. Esta meditação está tirada no livro Lar Adventista, a influência do pai, que nos diz: o pai representa o legislador divino em sua família. É colaborador de Deus, promovendo os graciosos desígnios de Deus e estabelecendo em seus filhos elevados princípios, os quais os capacitam-no a formar um caráter puro e virtuoso, porque tem ocupado previamente o quê? A alma com aquilo que capacitará os seus filhos a render obediência não somente aos pais terrestres, não é? Mas também ao Pai Celestial. Então a influência do pai é como se fosse um trabalhador de Deus. E cultivar o quê? Essa semente que recebeu. Essa semente vai crescer. Agora, com que influência? Qual é a influência que essa criança vai crescer? Ou para o bem, ou para o mal, daquilo que o pai vai dar. Então os pais precisam de ser trabalhadores, funcionários, servos de Deus, em transmitir à criança algo útil para transformar, isto é, para fortalecer o seu caráter. E que tipo de caráter é esse? Filhos obedientes, de caráter puro e vencedores. Estão a entender? Vencer as suas inclinações. Isso unicamente através do poder de Deus. Isso é o trabalho do pai com os filhos. E agora, qual é a influência da mãe? Será que a mãe tem influência? Será que a mãe tem mais influência ou menos influência que o pai? Vamos tentar fazer aqui o equilíbrio. Quem tem mais influência, o pai ou a mãe? Hã? Depende. Não, existe. Um tem mais influência do que o outro. Vamos dar um exemplo. Quem Deus disse que deve educar os filhos nos lares?
As mães, segundo a ordem de Deus, o povo de Israel, os pais trabalhavam e as mães cuidavam da casa, dos filhos. Então a mãe tem esse poder. Sabem porquê? No livro Lar Adventista nos fala dessa influência da mãe. E diz assim: depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida onde? Na terra. Irmãos, depois de Deus, a influência da mãe é o poder maior que existe aqui na terra. Estão a ver Mãe, eu estou a falar, a mãe tem um papel tão importante no desenvolvimento dos filhos, porque já começa no ventre. No ventre já começamos a criar hábitos aos nossos filhos, a ouvir hinos agradáveis, a alimentação cuidadosa, os ambientes, a calma. Tudo isso já passa do sangue, da ADN da mãe para o sangue da criança. Estão a entender? Desde aí já começa aquela relação entre mãe e filho. A mãe já ama o filho sem o ver. Imaginemos. Certo ou errado? E como é que podemos amar alguém que nunca vemos? É o poder que une a criança à mãe e a mãe à criança. Então a mãe tem um poder maior que possa existir aqui na terra depois de Deus. E por isso é importante que os pais estejam juntos em trabalhar esta criança para Deus. Mas para isso precisam pedir sabedoria e entendimento para que Deus os ajude nessa lida. Não é fácil, porque hoje em dia o stress, a exigência da vida diz que o pai e a mãe trabalham, não têm tempo para os filhos. E as crianças acabam por ser alimentadas por outras influências. E quando chegam a casa, não têm tempo para os filhos, têm que fazer o comer, arrumar seja o que for, estão cansados já. Os filhos são muito chatos, né? E acabam por não terem tempo para os filhos. Depois podemos ver esse mau resultado onde? Já quando eles estiverem adultos. E aí já é tarde demais. Então, desde pequeninos, a influência das crianças, elas são abertas, elas são puras, elas estão dispostas a tudo. Tudo depende agora da orientação que vamos dar a elas. Através da palavra de Deus, com oração, temer a Deus, a serem úteis a ajudar os pais em casa. Isso é muito importante para o desenvolvimento dela no futuro. Estão a entender? Deus quer que os lares cristãos se tornem uma luz no mundo. E a família hoje é um ataque, é um alvo de ataque. E acabam por destruir tudo e Deus é desonrado nesse sentido. Agora Deus pede, como foi a Zacarias e Isabel, que possam educar as crianças para Deus. E que essa obra, ela não é em vão, ela terá os seus frutos. E que Deus seja honrado através disto. Então a conclusão que podemos tirar sobre este tema. Qual é a conclusão? Nós já passamos vários. O propósito de Deus, né? Para as famílias. Vemos o inimigo aqui atacar esta célula, que é o principal fundamento para a sociedade hoje e também para a igreja no futuro. Agora a conclusão é que as crianças, elas veem tudo o que nós fazemos. Tudo. Digamos que as crianças, elas vão nos julgar. Não por palavras, mas pelo seu caráter. Estão a entender? A conclusão é esta aqui. É assim que as crianças veem os pais. Eles, os pais, representam Jesus e, portanto, devem refleti-lo. Você pai, você mãe, são o retrato de Jesus para os seus filhos. Ele, a criança, olha para você e vê Deus. Deus os ajuda a serem melhor exemplo de vida para seus filhos e que deles possam ser dito o mesmo que a João Batista, em Lucas capítulo 1, versículo 14 e 15. O que é que nos diz lá? Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele, o bebê, será grande diante do Senhor. Esta é a conclusão que Deus quer para os lares hoje cristãos. É que esta criança será grande. Não para o mundo, não um grande médico, um grande cientista, mas grande perante o Senhor. Esse foi o que João Batista. E o que é que Jesus disse sobre João Batista? Não o profeta como João Batista, porque ele foi grande diante do Senhor. E temos a influência dos pais. Zacarias e Isabel tiveram esse papel importante na educação dessa criança. Exatamente o que Deus quer para os lares cristãos hoje é que essas crianças se tornem grandes nas mãos do Senhor para terminar a obra e preparar este caminho para a volta de Jesus. Então, qual é o apelo para hoje, para os pais e para as mães, para unir esse propósito na família? Deus
anseia, Deus deseja transformar seu lar. Deus deseja transformar você, o seu esposo, a sua esposa e seus filhos. Esse é o propósito de Deus, é o apelo de Deus para transformar cada um de vocês. Fazer de vocês condutas de seu amor para um mundo vazio e triste. E tenho a certeza de que você deseja se colocar nas mãos de Deus e ter um lar feliz e equilibrado. Portanto, levante-se, se este, qual é? É o seu maior anseio. Esse é o que Deus quer. É que nós tomamos uma posição, nos levantarmos. Porquê? Queremos o que é que os nossos lares sejam felizes e equilibrados. E nunca é tarde, porque Deus para isso tem que transformar cada um de nós. Porque nós é que fazemos o quê? O lar. O lar não é constituído por paredes, mas por pessoas, por família. E Deus proporcionou a família para lá, junto dos laços familiares, pudéssemos trabalhar o quê? O amor. E transmitir agora esse amor para um mundo vazio, que hoje vivemos, vazio, triste e sem esperança. Este foi o propósito de Deus na família de Zacarias. E Deus possa também colocar esse propósito nos nossos corações e trabalharmos para Ele. Eu ainda não sou pai, mas já estou grato a Deus por me dar estas orientações para mais tarde pôr em prática, com a graça de Deus. Como vai ser? Não sabemos. A fé em Deus e o trabalho, o empenho, a dedicação, o tempo, tudo isto leva em conta. E Deus coloca as crianças nas nossas mãos para trabalharmos aquilo que recebemos. Que Deus abençoe grandemente esta lição e que possamos sairmos aqui vencedores e sermos luz para o mundo. Que Deus abençoe, é o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Amém.